Jesus, e hoje temos a segunda parte, né, desse mini curso. Então, professor, o senhor tem a palavra, fica à vontade. Obrigado, Pedro. Bom, deixa eu projetar aqui. Pessoal, boa tarde a todos. Então, espero que vocês tenham aí tido um pouco de, como o pessoal fala, né, de base, substrato, para poder dar uma pensada ontem sobre o projeto, né? E como eu comentei com vocês, hoje a gente vai falar sobre outras duas partes, que são as duas partes que eu mais gosto, inclusive, aí dessa palestrinha, dessa oficina aqui, né? Coloquei até um parte 2 aqui para a gente saber que a gente está indo para a segunda etapa. Eu só preciso corrigir um pequeno erro que ontem eu fiz. Eu apresentei para vocês, né, a estrutura do projeto, quando eu falei de abstract, introdução e tudo mais, né, resumo, aliás. E aí a visão geral, só que eu chamei de visão geral, né, visão geral é que eu vou comentar com vocês hoje, né, isso não indifere, mas só um comentário, só para vocês, se alguém estranhar, né, a gente não está voltando, não, eu que nomeei errado ontem, tá? Me desculpa aí. Então, vamos começar, pessoal, falando, a gente vai usar muito como base, né, as métricas e os parâmetros da FAPESP, porque é o que a gente usa muito aqui em São Paulo, mas além disso, pessoal, essas métricas são muito parecidas em quase todas as agências, tá? Elas diferem pouco. Então, quais são os principais quesitos considerados no processo de análise, né, do mérito da solicitação de bolsa? Então, esse tipo de coisa são todas as informações que estão no site, né, da agência, né, de qualquer agência que você for enviar projeto. Eu recomendo fortemente que vocês sempre leiam, porque é sempre bom saber exatamente quais são as regras do jogo, tá? Então, de novo aqui, né, isso aqui é uma herança lembra aquela época que a gente ia para a faculdade, fazia as coisas de maneira presencial, então eu colocava os QR Codes aqui para as pessoas poderem capturar os links durante as apresentações aí. Então aqui está o link para o site da FAPESP, né? Então, em primeiro lugar, vai ser avaliado o seu projeto de pesquisa, né? Pensando bastante nos objetivos, na fundamentação teórica, né, que sustenta aqueles objetivos, na metodologia, que é a abordagem técnica, que você vai avaliar aquelas hipóteses, e a viabilidade daquilo ali ser possível de ser realizado ou não, né? O orientador, a competência e produtividade do orientador na área do projeto apresentado, né, isso é feito principalmente através da súmula curricular, no caso da FAPESP, que o orientador tem que enviar juntamente com o projeto, né, então é bem importante prestar bastante atenção, manter a súmula curricular atualizada. Então, se vocês forem pedir para o orientador, né, deem uma olhada se é realmente a última versão, se está mais atualizado, se tem publicações, né, bem recentes, porque a súmula é bastante importante. Então, a gente tem que gerar praticamente uma súmula a cada submissão, né, porque acaba mudando alguns parâmetros, artigos e etc., publicações. Então, é sempre bom prestar atenção aí, vocês fazerem uma segunda avaliação se realmente é a mais recente. A disponibilidade do orientador também, regime de trabalho e número atual de orientandos, tá? Então, para ter uma ideia aí de se essa pessoa, né, tem condições de orientar mais uma pessoa, tá? E, além, claro, né, da competência na área, etc. Eu estou falando dessa parte final aqui, né, a disponibilidade de horas, regime de trabalho e número de orientandos, é para ter uma ideia se a pessoa consegue orientar mais alguém. E por último, né, claro, o candidato também vai ser atualizado, né, o seu histórico como pesquisador até então, em vários aspectos, né, inclusive o seu histórico escolar, e outros assuntos que forem relativos à sua carreira, aí, muitas vezes, né, no início, mas vai ser sempre avaliado. Então, pessoal, é muito importante, né, tá citando aqui que estágios de iniciativa científica bem-sucedidas, né, então é muito importante que, principalmente nos primeiros anos da sua carreira, né, é importante você colocar na sua súmula, você destacar coisas que mais para frente às vezes não faz tanto sentido. Então, participações, né, em congresso são muito importantes, principalmente no começo da carreira, participação de liga, participação de comissão de organização de evento. Então, qualquer iniciativa que você tiver que seja relacionado, né, à vida acadêmica
é legal você colocar, porque isso vai somar, né, principalmente nos primeiros anos, como eu disse, vai ser importante levar em consideração que é uma pessoa que realmente está bastante envolvida, tem um ímpeto aí pela carreira acadêmica bastante grande. E às vezes, né, já eu vou falar para vocês sobre a ficha de avaliação do aluno, né, às vezes pergunta para o avaliador se esse aluno tem feito, né, investidas nesse sentido, e às vezes você não tem como avaliar, você acaba colocando que não tem, porque a pessoa não deixou claro. E aí o projeto é negado, e aí vem uma carta explicando que a pessoa participou de vários eventos, fez isso, fez aquilo. Então, é bom sempre deixar isso claro. No começo, né, a gente tem uma tendência, né, o aluno, né, a acreditar que é só artigo que vale, então ele fica bastante focado na produção de artigo, claro que é muito importante, mas não deixe de somar, né, os seus artigos, todas as outras investidas que você tiver aí na sua carreira acadêmica, e às vezes elas são até, não precisa nem, não vai ser exatamente exigido comprovantes que você participou, né, de uma organização de evento, mas o seu nome no site, né, já ajuda, então esse tipo de coisa, tá, pessoal? Então não se preocupem muito, mas eu não tenho um comprovante, não foi emitido um comprovante, mas se tiver alguma forma de você mostrar que você realmente esteve envolvido, já é o suficiente, tá? Não deixe de mostrar esse tipo de coisa também. Outros pontos que são listados no site, né, é que o primeiro aspecto a ser levado em consideração vai ser se esse pedido de bolsa está relacionado a outros projetos de pesquisa já apoiado pela FAPESP, né, como projetos regulares, temáticos, né, nessa ordem, temáticos, jovem pesquisador, CEPID, esses projetos maiores, e em segundo plano, projetos regulares e alguns outros auxílios que a FAPESP tem. Então é sempre importante, de novo, se esse seu projeto está envolvido de alguma forma, você deixar isso muito claro para que o avaliador possa perceber isso daí, né? Candidatos de bolsa, a bolsa de mestrado que sejam recém-formados, então é importante você saber que isso é um critério, mas eu me formei, fui trabalhar por 5 anos, resolvi voltar, eu vou ser penalizado? De novo, né, como é um critério, explique-se, fala que você, né, teve que trabalhar ou seguir um outro caminho, mas acabou retornando, mas mostre que mesmo assim você esteve envolvido, que você tem interesse, etc. Né? Mas, de novo, como eu comentei com vocês, é sempre muito importante conhecer os critérios. Né? Candidato que tenha iniciado recentemente o seu programa de mestrado, então a pessoa tem acabado de entrar, né? Candidatos de bolsa de mestrado que não recebam ou não tenham usufruído de bolsa de outra agência para a mesma finalidade, ou seja, de mestrado, e candidatos de bolsa de mestrado que tenham usufruído no momento da solicitação, bolsa de mestrado de outras agências, até no máximo 3 meses. Então, pessoal, às vezes as pessoas leem isso daqui, elas ficam meio chateadas, elas falam, mas então eu não vou me candidatar, porque para mim não serve, etc. Mas lembra que eu comentei ontem, né? Esse é um dos principais motivos pelos quais é importante você entrar em contato com o laboratório, que você tem interesse o quanto antes para desenhar e escrever efetivamente o seu projeto. E aí, por exemplo, quanto ao 3, o 4 e o 5, você fala, poxa, mas aí se eu já tive bolsa, eu vou ser penalizado, né? Vou perder priorização, etc. Então, isso daqui é uma bela de uma dica para você enviar o projeto alguns meses antes de você se formar, enquanto você ainda não tem a bolsa, enquanto você ainda nem ingressou na pós-graduação, tá? Então, isso é muito mais comum quando a pessoa já faz, por exemplo, iniciação no laboratório, mas nada impede de um aluno que esteja vindo, por exemplo, de outra cidade, prepare o projeto antes, submeta antes, para poder, então, estar aí um passo à frente desse tipo de problema que ele pode vir a enfrentar lá na frente. E aí vocês viram, né, teve até um efeito pirotécnico aqui, não sei se o barulho aparece aí, mas acho que não. E então isso é o que a FAPESP chama então de projeto de excelência, né, usando esses critérios. Existem outros no site, eu destaquei esses daqui para poder discutir com vocês, mostrar como que vocês podem tomar algum tipo de decisão, fazer alguma coisa em relação a isso. Então a ideia toda aqui é para que vocês então conheçam as regras, entrem no site da FAPESP ou de outras agências que vocês venham a enviar, né? Até mesmo na própria pós-graduação, às vezes tem regras específicas sobre envio de projeto na hora da submissão,
ou outras regras, apresentação de documentação e etc., sempre leiam atentamente as regras, tá? Recentemente, eu acho que vocês conhecem o Instituto Serrapilheira, acho que foi ano passado, eu me enviei um projeto, né, me candidatei a uma das chamadas que eles fizeram, e eu fui desclassificado, meu projeto não foi nem avaliado, porque eu enviei a minha súmula num formato que não era a que eles pediam. Foi uma bobeira, na verdade, na hora de anexar o arquivo, eu acabei enviando uma súmula da FAPESP, que eu tinha em inglês, ao invés de enviar a súmula do Serrapilheira. Então, eu fui completamente desclassificado, nem concorri. Então, é esse tipo de coisa que pode acontecer com vocês, né? Para mim foi muito triste, mas imagina se você perde a possibilidade de se candidatar a uma bolsa de mestrado, que é o que viabilizaria financeiramente o seu mestrado. Então, fiquem muito atentos, tá, pessoal? Quando isso acontece, é muito triste, né? O sentimento de chateação consigo mesmo é muito grande, né? Porque, obviamente, quem anexou o arquivo é você, então você acabou cometendo um erro e o preço, às vezes, a se pagar é meio caro. Então, tomem bastante cuidado. Tá? E aí é muito importante, então, vocês leem. Uma das coisas que a FAPESP tem como transparência, como política de transparência, é o próprio formulário de avaliação. Quem lê o seu projeto vai ter que preencher esse formulário, tá? De novo, tem aí o link, vocês podem capturar, mas se vocês colocarem no site, no Google, né, FAPESP, formulário de avaliação, mestrado, doutorado, iniciação científica, vocês vão encontrar, isso é completamente público, e vocês, então, podem ler e ter ideia, então, sobre o que vai ser avaliado. Eu não vou abrir ele aqui, não vou entrar em detalhe, vocês podem fazer isso, eu vou destacar só alguns pontos, né? Então, vocês já imaginam, né, o caráter inovador e original do projeto é uma das coisas que tem muito peso, vai ter pergunta específica para você, inclusive, falar qual é o caráter inovador e original do projeto que você está avaliando, né? Se ele está abordando uma questão de pesquisa, né, urgente, uma coisa que realmente é importante, que realmente tem necessidade, né, de ser pesquisado, principalmente nesse momento, e se esse tipo de projeto vai levar a resultados inovadores, né, acho que vocês já devem ter ouvido falar essa frase, se ele vai, então, expandir aí a barreira do conhecimento, que a gente, né, conhece aquele assunto até determinado ponto, se ele vai avançar isso daí, se ele vai trazer um conhecimento novo, tá? Então é muito importante vocês lerem para vocês estarem atentos com esses detalhes aí que vão ser perguntados. Quando eu tenho mais tempo, eu até abro o arquivo, né, passo pelas questões, mas aqui vai ficar um pouco apertado, eu acho que é uma coisa que eu posso pular, porque vocês podem fazer isso tranquilamente. E aí, pessoal, uma coisa muito importante, né, nesse ponto aqui, lembre-se disso, tá? Você não quer que os revisores tenham que se esforçar para descobrir o que você está tentando apresentar, ou para encontrar o que é inovador sobre as suas ideias, ou a sua abordagem para o problema de pesquisa abordado, estudado aqui em questão, né? Então, uma dica muito boa que eu dou, né? Vocês podem usar negrito, por exemplo, no texto, para destacar a novidade desse trabalho. Você pode colocar em negrito, você pode sublinhar, você pode colocar dentro de uma caixa. Então, assim, você tem várias estratégias para tentar deixar isso o mais evidente possível para que a pessoa, né, o avaliador, ou avaliadora, indifere aí, né, mas para que essa pessoa consiga, não perca de vista essas informações que são muito importantes. Quais informações são essas? Principalmente aquelas que vão fazer parte aí do seu formulário de avaliação, principalmente aquelas pelas quais você vai ser julgado por, tá? Então, acho que essa dica aqui é muito boa, tentem fazer isso, porque evita muitos e muitos problemas que vocês poderiam ter logo de cara, né? E aí eu fiz aqui alguns slides, né, num tom até de brincadeira, né, como aumentar o impacto da nossa pesquisa com menores recursos, ou com menos recursos. Porque a gente sabe que a gente está numa situação agora, né, principalmente nos próximos anos, aí a gente vai enfrentar uma escassez de recurso muito grande. E aí aumenta bastante, acirra bastante a competição por financiamento, inclusive por bolsa, né? Então aqui algumas dicas, pense grande, né, reflita bastante sobre a sua pergunta, e a sua perspectiva, né, numa perspectiva mais ampla, para você conseguir chegar a um projeto aí de relevância alta e que ele seja bem avaliado nesse quesito, né. E aí tem aqui uma coisa aqui, né, um ponto, se você começar pequeno, o seu trabalho ficará ainda menor, né. Aí é normal o nosso trabalho
começar atacando um tema maior e ele acabar se afunilando, achando algum nicho que ele acaba ficando por ali. Então, se você já começar afunilado, você pode acabar terminando numa coisa muito menor, né? Então, a ideia é começar grande. Evite, né, a visão de túnel, que seria você enfiar a cabeça só na sua área, você pensar só naquela problemática, né? Eu vou dar algumas sugestões para vocês mais para frente, mas tenta aí usar a criatividade, né, e pensar além da sua área de pesquisa, tentar buscar inspirações fora da sua área, exemplos, como que pessoas resolvem problemas semelhantes, né, em outros casos, né, onde a lógica por trás poderia ser aproveitada, até o impacto da pesquisa, né, em outras áreas e etc. Então tenta não ficar só lendo papers sobre aquele ponto específico. Eu trabalho com apoptose, só leio papers sobre apoptose. É legal sempre você ter uma formação mais ampla e para você conseguir gerar perguntas que sejam mais relevantes aí, né? E aí uma coisa que você deve fazer sempre, pessoal, por mais que, né, vocês vão ter percalços pelo caminho, isso é super comum, mas não deixem de sonhar, né, em resolver problemas importantes, em produzir artigos, né, de impacto. Então é sempre importante vocês terem isso dentro de vocês, caso contrário, a carreira acadêmica, ela já é bastante difícil, né? Vocês, mesmo com pouco tempo, né, vocês já devem ter percebido isso. Então, se você não manter acesa essa chama aí, né, essa paixão interna, é muito difícil. Então, sempre tenham esses sonhos dentro de vocês para poder ajudar vocês a irem mais longe. E aí, não adianta, né, pessoal? Não tem como você querer ter uma grande ideia. Agora vocês têm 30 minutos, me gera aí uma ideia de $1 milhão, porque eu estou precisando ficar rico, não fiquei ainda. Isso não vai acontecer, né? Vocês sabem que essas coisas levam tempo, e então já pensa bastante nisso, e pode ter certeza que se você quiser ter um projeto bom, um projeto bastante competitivo, você vai ter que gastar bastante tempo nele, tá? E percebam que eu vou, né, essa oficina, a gente vai discutir, vamos dizer assim, escolhi falar para vocês sobre 4 aspectos da escrita de um projeto de pesquisa, e a gente não vai falar em momento nenhum do texto, só para vocês verem o nível de complexidade de coisas que tem por trás, né? Então, depois ainda você vai ter que passar tudo isso para o papel, né? Eu acho que passar para o papel, bem ou mal, vocês acabam conseguindo, né? Eu nunca tive um aluno que não conseguia se expressar ao ponto de não conseguir nem escrever um projeto, nunca vi isso acontecer, por isso que eu prefiro não investir tanto tempo nessa parte, e você vai contar com a colaboração, né, do seu orientador, no mínimo, para escrever, e às vezes tem até colaboradores. Então, por isso que eu acho que a parte da escrita não é exatamente o ponto mais importante, né? Se você não souber a pergunta, se você não pensar nessas coisas que são mais importantes, né, não adianta escrever bem. E o outro ponto é que eu comentei com vocês, né, que eu ministro uma disciplina de escrita científica. Essa disciplina também tem uma abordagem bastante parecida. A gente até fala um pouco, né, sobre artigos, né, então prioritariamente em inglês. A gente fala um pouco da língua inglesa, mas muito pouco. A maior parte do tempo a gente passa falando sobre a estrutura, né, o que tem por trás, como que é organizado o artigo, que eu acredito que ajuda um pouco mais, tá? Outras estratégias, né, tem aqui para fazer o seu projeto voar e decolar, né? Projetos ambivalentes e ousados, né? O que é um projeto ambivalente? Quando você fizer uma pergunta científica, será que essa proteína está envolvida com a via tal? Será que, né, esse extrato tem um efeito X nas células, etc. Qualquer tipo de pergunta que você fizer, é importante você pensar sempre, né, já a gente vai falar um pouco mais sobre hipótese, mas é importante você sabe que você vai testar, aquilo ali pode dar certo ou pode dar errado. Então tem projetos que você já sabe de partida que se você tiver um efeito positivo, você já tem uma coisa relevante, se você tiver um efeito negativo, você também tem um efeito relevante, né? Então, por exemplo, você está trabalhando no meu caso, a gente trabalha com toxicidade de materiais, né, de nanomateriais. Se a gente estabelecer que um nanomaterial é tóxico,
e mostrar o mecanismo disso, isso tem um impacto. E se a gente demonstrar que um determinado mecanismo não é tóxico, isso também tem um impacto, porque aquilo ali, teoricamente, seria seguro para uso, etc. Então, pensem bastante em formas de fazer a pergunta, você que vai fazer a pergunta, de forma que tanto a resposta H0 ou H1, né, da hipótese sejam impactantes. Né? E não tenha medo, né, de ser ousado. Tá? Toma cuidado, né? Ousado aqui significa, eu vou dar mais detalhes na sequência aqui, mas toma cuidado só para não ser agressivo demais, né? Alguma coisa, não deixa esse ousado ir para um aspecto pejorativo que pode ir contra você, né? Então, é legal você sempre escolher temas relevantes de alto impacto, e quando eu estou falando aqui alto impacto, eu me refiro a impacto social, científico ou financeiro, né? O que isso significa? Então, impacto social se vai ajudar, né, a população de uma maneira geral, vai produzir uma metodologia que vai ajudar a produzir vacinas em larga escala, né, só para ajudar a temática da moda aí, ou científico, né, se a gente vai demonstrar a eficiência da vacina ou produzir essa vacina por uma fração do valor que ela era produzida antes, né. Então, acho que, claro, né, você pode ter esse pilar aqui, você pode ter um aspecto que é muito mais evidente que os outros, né? No caso do financeiro, quando alguma coisa é diminuição de custo, isso fica muito mais claro, né? Que é esse o apelo do projeto em relação a um avanço, às vezes, científico ou social, mas, às vezes, né, se você diminui muito o custo de uma vacina, você vai ter um impacto social importante também. Então, é legal você pensar nesses impactos aqui, pessoal, e tentar discutir os três aí, né, se for possível, com a sua pergunta, seria bastante interessante. Então, se você consegue fazer isso, não perca a oportunidade, né. Isso daqui, por exemplo, seria uma ótima forma de você organizar ou abordar na justificativa do seu trabalho, tá. Questionar dogmas, né, sempre você vai mexer com alguma coisa que já está lá há um tempo, vamos dizer aí uma verdade estabelecida, alguma coisa que está muito claro, né? Eu vou mostrar que a teoria da evolução está errada. Boa sorte, né? Então, assim, abordar dogmas é sempre interessante, mas você tem que tomar muito cuidado, porque nada vira dogma na ciência à toa. Então, é interessante, mas você tem que estar muito certo do que você está fazendo, tá? E aí, né, uma dica aqui que eu estava comentando com vocês anteriormente, né, aprenda com a natureza, inspire-se, veja como ela resolve os seus problemas, e aí você pode tentar fazer alguma pesquisa, alguma pergunta científica usando essa estratégia também. Então, por exemplo, a gente trabalha com carreamento de gene, não é incomum nessa área o pessoal usar vírus ou se inspirar em vírus, porque os vírus fazem isso há muito tempo, eles fazem isso muito bem. Então você pode tentar aprender com eles, usar ferramentas, estratégias, uma proteína que ajuda na fusão, para liberação do endossomo, ou alguma coisa para direcionamento das células, alguma coisa desse tipo, né? Então é sempre interessante, né? E claro, né, as perguntas, as relações mais óbvias, né, de se inspirar na natureza, como por exemplo essa do vírus, que eu comentei agora, muito provavelmente elas já foram abordadas, você tem que elaborar ela um pouco melhor se você for seguir esse caminho, e aí talvez tentar procurar inspiração, né, em coisas não tão triviais, né, veja o exemplo da TAC polimerase, que o cara foi pegar lá uma TAC polimerase numa bactéria de Geyser, né, vivia no lugar inóspito em alta temperatura, e ele se deu muito bem, né, então tenta, né, se você for usar essa estratégia, tenta pensar um pouco, fermentar um pouco esse pensamento, né, testar mentalmente, fazer vários exercícios para tentar ver, mas será que essa bactéria seria legal? Será que eu não poderia pensar outra coisa, e etc. E isso aqui é um comentário que eu vi uma vez, né, eu achei interessante, eu vou até ponderar, mas era o seguinte, né, se a sua ideia não causar um buzz, né, um murmurinho, né, ou de preferência alguém achá-la absurda, muito provavelmente ela não vale a pena. Então a ideia aqui é que realmente você tem que tentar, principalmente hoje em dia, né, fazer alguma coisa, pensar um pouco diferente, porque a gente está vendo aí, inclusive tem algumas críticas, né, a alguns tipos de estilos de fazer ciência, né, de coisa muito incremental e etc., que acabam não avançando de verdade. Tem até um determinado aspecto positivo de confirmar outros trabalhos, né, mas
a gente sabe que o ideal mesmo é a sua pesquisa causar um impacto, ela trazer algum benefício, de novo, né, tanto social, científico ou financeiro, mas que ela realmente tenha um impacto na sua área, na sociedade que você está inserido, tá ok? E aí as dicas aqui, as coisas que eu fui coletando pelo caminho não cabem aqui, né? Então, eu vou comentar isso aqui, eu já falei ontem, vou repetir várias vezes, né? Isso aqui é uma coisa que às vezes eu já tive algumas... parar e tentar explicar isso para alguns alunos iniciantes, eles tinham problema de entender, né? É muito importante, pessoal, você fazer pesquisa dentro do seu nicho. E você fala, mas você está falando que eu tenho que ficar na mesma área para sempre? Não. Mas se você quiser mudar de área, você tem que mudar de área sem falar que você mudou de área. Você está desenvolvendo um projeto e vai fazer coisas em paralelo e já vai agilizando essa mudança de área. Vocês viram lá que uma das coisas que vocês vão ser avaliados, e também o seu orientador, se ele tem know-how naquela área. Então, se você mandar um projeto que é super inovador, mas é uma área que você não trabalha, não tem publicação, muito provavelmente vai vir um comentário do tipo, a pessoa não tem experiência demonstrada nessa área para tocar um projeto desse tamanho, com essa temática, etc. E isso costuma pesar contra de uma maneira muito forte, muito mais do que às vezes vocês imaginam, né? Porque às vezes você ouve falar que não é legal você ficar fazendo a mesma coisa por muito tempo, mas quando você for mudar, você não pode avisar ninguém, que se você avisar, você vai ter problema. Então é uma pequena contradição aí da ciência, mas existem alguns momentos em que realmente é desejável, né? Quando o aluno está indo para o pós-doc dele, aí é bem desejável que ele já demonstre que ele está achando o nicho dele, então ele tem um pouco de liberdade claramente para mudar no projeto, mas fora essas exceções, pessoal, é melhor você se manter dentro do nicho e devagarinho você dentro dele vai se desviando aí para onde você quer ir, né? No caso de você estar pensando numa mudança para alguma outra área, tá? Leva muito em consideração, de maneira muito séria, pessoal, o tempo que você tem, né? Mestrado 2 anos e doutorado vai depender aí do tipo de financiamento, se você já teve iniciação, se você vai fazer mestrado ou não, mas hoje em dia ele tem variado entre 3 e 4 anos. Então, você propor um projeto de mestrado excelente, mas que precisaria de 6 pós-doc e 12 anos para ser desempenhado, ele não vai aumentar a sua chance de sucesso, porque vai ser entendido que você não vai dar conta de fazer aquilo, porque nitidamente é muita coisa para ser feito, então é interessante você fazer o seu projeto caber dentro daquele tempo, né? Ontem alguém fez algum comentário que abordou indiretamente essa temática, né? Então levem isso em consideração, sejam bem críticos quanto a isso, né? É claro que você pode colocar um projeto um pouquinho audacioso, né, que vai dar trabalho para ser feito em 2 anos, ou 3 ou 4 no caso do doutorado, mas tenta não exagerar muito, porque se ele sair muito da realidade, provavelmente isso vai vir contra você, tá? E sempre pensa, pessoal, em alto nível, né? Pensa, se eu estivesse trabalhando sem nenhum tipo de restrição financeira, técnica, nada, né? O que você poderia alcançar nesse período? Aí você fala, mas né, a gente estava discutindo aqui ontem, antes de começar, a questão de falta de energia, às vezes a gente tem limitações até básicas, mas quando você estiver pensando, pessoal, você não pode ter essas amarras. Isso parece muito contraditório, né? A pessoa vira e fala assim, não, mas a minha realidade é essa, e você quer que eu pense em outro nível? Se você não conseguir fazer esse exercício, você fatalmente vai ter problemas. Porque se você mandar um projeto com muitas limitações, dificilmente ele é um projeto que vai atacar uma pergunta relevante, vai trazer um avanço importante para a sua área. Aí você fala, então você está querendo dizer que eu tenho que mentir, eu tenho que supervalorizar? De maneira nenhuma. Estou falando que você tem que pensar de maneira livre, você tem que tentar abordar temáticas importantes e tentar olhar, então, aquela temática, aí no final você traz a realidade e fala, tá, tudo bem, eu não vou conseguir, então, fazer tudo isso, eu não vou conseguir trazer todo esse benefício, mas será que eu não posso ajudar de alguma forma, né? Então, por exemplo, quando eu comecei o meu laboratório, né, eu estava no pós-doc ainda, não tinha projeto, eu não tinha dinheiro para fazer pesquisa. Basicamente, eu comentei com vocês ontem, né, a única técnica que eu tinha à minha disposição era a MTT, né? Então,
mestrado, que defendeu o mestrado, e basicamente o que ele fez foi MTT. No final, que eu consegui um pouco mais de verba, a gente conseguiu colocar um pouco mais de técnicas mais novas, mais modernas. Mas, pessoal, com o MTT, fazendo uma série de controles, fazendo uma série de estratégias, abordagens, a gente conseguiu mostrar muita coisa, tá? Então não é a ferramenta, né? Às vezes você fala, eu não tenho um pincel de não sei o que, eu não consigo pintar tão bem. Vocês sabem que não é a ferramenta que faz o artista, né? Assim como a bola que o Neymar joga é a mesma bola que os outros jogam. Às vezes o cara, né, você vê que existe uma diferença, e o Messi, o Cristiano Ronaldo, é a mesma bola. Por que o fulano lá da zaga você nunca ouviu falar, e Messi, Ronaldo e Neymar você já ouviu? Então a ferramenta, pessoal, ela não é o fim, tá? Por isso que é muito importante você pensar sempre em alto nível, tá? Então, de novo, estou pedindo para que vocês sejam muito honestos aqui, mas pensem numa coisa grande e ataque de acordo com aí sim, dentro da sua realidade, tá ok? Mas se você não fizer esse exercício de pensar livremente, você muito provavelmente depois vai ter problema, porque vai chegar uma hora que vai ser exigido que você tenha ideias brilhantes, e aí você nunca treinou isso, você sempre estava amarrado às suas limitações, né? E aqui é basicamente o que eu acabei de falar, né? Pensa grande e depois ataca com as ferramentas que você tem. E aí, evite A causa B e tome cuidado com a hipótese nula. Então, toma muito cuidado, eu vou falar para vocês mais para frente, vou tentar falar rapidamente com vocês sobre desenho experimental, uma coisa muito, muito, muito simples, mas que vocês já vão perceber que tem bastante coisa interessante para falar, e a gente vai falar um pouco mais desse A causa B aqui, tá? Aí, hora de praticar, pessoal. Para resumir tudo isso que eu falei, o que vocês vão fazer que vai ajudar vocês? Ler formulários de avaliação, FAPESP, CNPq, programa de pós-graduação, o que quer que seja que esteja relacionado com a realidade de vocês. De novo, eu já falei isso ontem, né? Tente criticar a proposta de um colega, tente ler a proposta de um colega, dar feedback, ouvir do colega, isso ajuda muito vocês crescerem. Tente iniciar com tarefas administrativas e técnicas. Eu tenho que preencher um documento, o meu orientador tem que assinar, já vai correndo atrás disso antes, porque às vezes você tem alguma coisa, na semana que você tem que submeter o projeto para o programa de pós, seu orientador está de férias, ele não consegue assinar, aí fica aquele desespero, aquela correria. Então, as tarefas administrativas e técnicas, pessoal, tenta adiantar elas o máximo que vocês puderem, tá? Coletar assinaturas, preencher formulários e etc. E trabalhe na estrutura conceitual da sua pesquisa, que é o que eu estou tentando mostrar para vocês aqui, formas de ajudar vocês a pensar isso daqui. Quanto mais vocês conseguirem pensar na estrutura, menos tempo vocês gastam na escrita, menos a escrita é importante para a pessoa ver o seu projeto, né? A escrita fica só um meio, ela faz o papel dela de só intermear aquela ideia boa que você teve com o seu avaliador lá na frente. Você não tem que gastar muita escrita, você não tem que ficar mudando muito texto, porque você sabe qual é o seu objetivo, você sabe o que você tem que colocar na introdução, você sabe qual a metodologia para abordar aquilo ali, tudo bem? Então eu acredito muito no poder da estrutura do texto aí antes de escrever, tá, pessoal? E aí vamos pensar um pouco no revisor. Quem que é o cara que vai avaliar o seu projeto, né? Quem que é ele? Geralmente ele é um pesquisador com bastante experiência na área ou alguma área correlata. Então você nunca pode acreditar que ele é uma pessoa da sua área, daquela área de pesquisa que você mandou. Às vezes, durante as palavras-chave ou alguma coisa no abstract, né, no resumo do seu projeto, chamou atenção e foi enviado para aquela pessoa. Então você não pode assumir que ele é uma pessoa exatamente da sua área, por mais que você ache que sempre acontece isso, tá? Eu já avaliei projetos de áreas bastante distantes, vamos dizer assim, da minha. Quão flexível ele é, né? Você acha que essa é uma pessoa que ele vai estar disposto a pessoa que ela não tem acesso a determinada técnica, ela vai usar essa outra no lugar. Não justificou, não trouxe nenhum artigo para suportar. Você acha que essa pessoa ela é muito flexível? De uma maneira geral, pessoal, os revisores não são pessoas flexíveis, porque eles estão numa posição de julgar o projeto. Então, tudo aquilo que eles puderem apontar como falha ou como inconsistência, eles vão apontar. Então, nunca acredite nada na flexibilidade. Ele vai entender que eu não tenho recurso para fazer isso. A falta de recurso não é desculpa para você fazer nada mal feito, né? Então, pense bem sobre isso.
e não deixe esse tipo de ponta aberta, né? Quão ocupado ele é, pessoal? Por que quão ocupado? Porque dependendo do quão ocupado ele é, ele vai desprender mais ou menos tempo para ler o seu trabalho. Geralmente são pessoas extremamente ocupadas, né, pessoal? Não é ocupado, é extremamente ocupado. Então eles vão ler de maneira muito rápida, eles vão em pontos-chave, eu já vou mostrar para vocês quais são esses pontos, então sempre levem isso em consideração. E quão tolerante ele é a erros, a problemas, a inconsistências, ele é completamente intolerante. De novo, ele está numa posição de julgar o seu trabalho. Se ele achar problemas, erros, inconsistências, ele vai apontar, tá? Então lembrem-se disso aí. E como que ele lê a sua proposta? Como que revisores experientes leem, né? Em inglês tem um termo que chama skimming, em português seria talvez uma leitura diagonal, uma leitura mais dinâmica, mais rápida, né? Então a primeira coisa que ele vai tentar entender é qual que é a sua pergunta, qual que é o problema fundamental da sua área que você está atacando, né? E tentar entender, usar a introdução do seu projeto para levantar a importância disso, se não for exatamente da área dele, tá? Então, olha aí o peso e a importância da sua introdução bem feita. Qual a abordagem, pessoal, que você vai atacar? Como que você vai atacar essa pergunta? A abordagem, ela tem a ver com a parte metodológica. Que tipo de... é in vitro, é in vivo, os controles que você está usando, que técnica você está usando. Então, tem um amigo meu que ele fala, uma brincadeira, ele fala assim, não, mas não tem mais pesquisa em biologia celular, porque já descobriram todas as organelas, então acabou, né? Então, dá para entender de onde vem a ironia, né? Só que aí a questão é o seguinte, imagina que agora apareceu um microscópio novo, e aí você fala, olha, então com esse microscópio a gente não sabe se vai encontrar novas organelas, porque ele tem um poder de resolução maior, etc. Aí então a abordagem, ela pode avançar a ciência, porque ela vai abordar aquele problema, né, de uma maneira que não foi feita anteriormente. Então ela pode trazer, sim, novidades sobre o que já se sabe ali. Então a abordagem inclui tudo isso, tá, pessoal? Então pensem bastante na abordagem que vocês vão usar. Os dados de apoio. O que é dado de apoio? Ah, mas não é dado suplementar ou dado preliminar? Depende. Pode ser um dado, por exemplo, de uma dissertação ou tese anterior do grupo. Pode ser um dado seu de iniciação que mostra alguma coisa interessante. Pode ser um dado preliminar que você teve para esse projeto, de onde veio a ideia desse projeto, que levou você a fazer essa pergunta. Então, por isso que eu estou chamando de dado de apoio aqui para generalizar, né? Sempre que você tiver dados preliminares ou de apoio, use isso, tá? Porque o revisor vai procurar por dados de apoio. Tá? Eu já vou mostrar para vocês em detalhe o porquê. Infraestrutura, né? Se a pessoa, né, a equipe tem acesso a equipamento suficiente, instrumentação, know-how para executar isso daí que está sendo proposto. E por fim, ele vai olhar também, como estava lá demonstrado para vocês, os critérios de avaliação, ele vai olhar quem é o aluno e quem é o pesquisador, o investigador principal dessa pesquisa, tá? Então, não negligencie nenhum desses aspectos aqui, porque provavelmente, se o cara é muito ocupado, se eu estou certo no slide anterior, ele vai ler exatamente dessa forma que eu estou falando aqui. Esses pontos não vão passar desapercebidos, a menos que você, a gente costuma dizer, enterre alguma coisa no texto, não deixe claro, e etc. Perceba que, por exemplo, o investigador principal e o aluno não são partes do projeto exatamente, mas já teve aluno de eu colocar um parágrafo falando por que aquele aluno, por experiência prévia que ele já tinha, por que era ele que ia executar aquele projeto. Então percebam que às vezes você sabendo desse tipo de coisa, você pode inclusive tomar alguma atitude para tentar ajudar nesse aspecto aí. E aí, pessoal, algumas críticas, né, clássicas, que muito comum de voltar. A proposta tem um escopo muito amplo, que é aquela coisa que eu falei para vocês do projeto, está muito grande, tá? Eu vou curar o câncer. Fala, nossa, mas é muito grande isso. O que exatamente você vai fazer? A pessoa não deixou claro. O trabalho in vitro não vai funcionar em vivo, então aqui é um poder de predição do futuro, às vezes eles lançam mão desse tipo de coisa, é ruim pra gente, então tem que tomar cuidado, às vezes justificar bem, deixar bem claro o avanço mesmo in vitro, então de novo, tomar cuidado, você já sabendo disso, né, já se preocupe antes. Alguns aspectos do trabalho já foram publicados pela equipe ou por outros, você não tomou cuidado na sua novidade, aquilo que eu comentei ontem, de falar, isso aí nunca foi pesquisado, ou ninguém sabe nada sobre o assunto, dificilmente isso é verdade. Como esse estudo levará a um novo benefício clínico, então você não fez o seu dever de casa de deixar o impacto do trabalho muito claro.
Faltam hipóteses quantificáveis na proposta, então é uma proposta que ficou um pouco qualitativa demais, também tem que tomar cuidado, e não há dados preliminares suficientes para garantir o sucesso do projeto. Então tem que tomar cuidado, porque se você tiver um projeto, por exemplo, muito audacioso, o peso, né, de dados preliminares aumenta muito. Senão a pessoa vai falar, não, imagina, isso aí não vai funcionar. Senão você poderia mandar um projeto falando, eu vou fazer a máquina do tempo, que é muito legal, todo mundo quer uma máquina do tempo. Falando, tá, mas me dá um indício aí, pelo menos um dadozinho que você consegue fazer alguma coisa nessa direção, porque a ideia, claro que é boa, mas vamos lá, né? Se não fizeram até agora e em ideias gerais ela nem é possível, né? Ou debatível, isso é discutível, mas enfim. Então, tomem cuidado com ideias muito audaciosas, tá? Estratégia, pessoal. Então, uma coisa que eu sugiro para vocês, né, chegar num projeto que vai ser lá com as medidas exatas que vocês querem, né, nem muito grande, nem muito pequeno, com relevância, etc. Então, começa pela pergunta, né, dentro do seu nicho, resolver alguma coisa específica, mas que tem impacto claro, né, é inovador, aquilo ali é uma coisa importante. Começa, então, a esboçar os objetivos. Lembra que ontem, né, escrever uma ou mais hipóteses. Lembra que ontem eu mostrei para vocês, isso daqui vai ser muito importante para a escrita do projeto, você ter os objetivos muito claros, delinear os experimentos, como que você vai atacar, qual que é a abordagem, né, dessa hipótese aqui, como que você vai atacar essa hipótese, e se você tem os recursos e a expertise necessários. Se você não tem, você pode tentar fazer uma colaboração, sempre tem formas de resolver esse tipo de coisa. E aí, pessoal, a ideia aqui, isso aqui é uma coisa que está mostrada com uma seta, talvez eu tente pegar um outro tipo de representação, porque a ideia é você passar por isso daqui várias vezes, tá? Até você chegar aí numa versão final do seu projeto que esteja redondinho, né? Então vai adaptando a sua pergunta, vai vendo quais tipos de objetivos você poderia usar para testar, né, ou para avaliar aquela pergunta, vai vendo se a metodologia que você está propondo é realmente a melhor possível, e se você tem como mostrar que você tem recurso e expertise para fazer isso daí. Ok, ficou para trás aqui, que é extremamente importante. Tempo e orçamento, né? Toma cuidado, que às vezes você fala, eu vou fazer marcação aí com imuno com 26 anticorpos, e durante 20 time points, né? Você já logo de cara percebe que esse negócio vai ganhar uma dimensão aí um pouco grande e bastante cara. Como que as pessoas vão resolver esse tipo de coisa? Então, de novo, né, tentem passar por aqui várias vezes e ir lapidando aí o projeto até ele chegar uma versão final. Então, armadilhas aí, problemas que você pode cair durante o caminho, né? Vocês já perceberam, né? Falha em estabelecer o significado geral do seu trabalho, isso é obrigação sua, tá? Não é o revisor que tem que entender o significado, ele não vai, eu acho que isso aqui vai ajudar em tal coisa, né? Fale em criar um vínculo lógico com o seu objetivo. Lembra que eu falei que se você começar pelo objetivo e criar uma introdução para justificar ele, você não tem esse problema? E uma das coisas que é muito comum quando eu leio projetos e até dissertações, pessoal, você lê aquilo que eu comentei ontem, a introdução ela mais parece uma revisão de literatura do que realmente uma coisa propositada para convencer a pessoa do objetivo do trabalho, tá? Fale em construir hipótese testável ou objetivos identificáveis. Então, toma cuidado para não ficar muito amplo, muito, né, aberto a sua pergunta. Construção de muitas hipóteses. Então, o ideal é você testar uma hipótese grande, mais importante, né, no seu projeto. Você ter muito claro qual que é o seu objetivo geral, né, um só. Não, eu vou testar várias coisas, vou testar se aumenta, se diminui. Não, você tem que ter uma coisa muito clara aí. Perguntas fracas ou trabalho incremental. Tomem cuidado, então, com trabalhos que, já testaram com a nanopartícula de prata, agora eu vou fazer com a de ouro, a mesma coisa. Toma cuidado, porque isso geralmente não é muito bem visto, tá? A menos que você tenha uma razão muito forte para isso, tá? Aqui, armadilhas de segundo escalão, eu diria, né? Coisas que você tem que tomar cuidado, que elas vão atrapalhar, mas não são tão grandes quanto as anteriores, né? Então, coisas óbvias, né? Erro tipográfico ou gramatical, né? Referência errada, impreciso ou inconsistente, eu falei para vocês, referência tem que tomar cuidado, pessoal, porque eu já vi, né? Pessoa falar assim, mas você acha que a pessoa vai saber que essa referência está errada? Na minha defesa de mestrado, um professor virou e falou assim, tá errado, o terceiro autor dessa sua referência aqui tá errado, o nome dele é assim que escreve.
ele conhecia a pessoa, né? Então, às vezes acontece isso, né? As áreas, as pessoas acabam se conhecendo e os papers ela fala, não foi nesse paper que fulano mostrou isso, tá? Então, toma cuidado, porque às vezes a pessoa sabe sim, tá? O que estava sendo dito naquele artigo. Referências internas, né? Então, quando você cita uma figura, uma tabela, se tiver errado, né? Então, eu já peguei artigo para revisar onde a pessoa citava uma figura que não existia. É péssimo, porque, né? Como que você julga um trabalho assim, por exemplo, né? Então, muito provavelmente o trabalho vai voltar. Às vezes a pessoa nem avalia, fala, não tem condições, não estou achando as coisas. E isso você perde muito tempo, é muito ruim para você. Então, tome muito cuidado, tá, pessoal? Então, o que é desejável? Né? Que você apresente um documento com aparência agradável, né? Que ele seja fácil de ler, uma fonte agradável, espaçamento bom, né? Essa questão estética funcional muito boa, né? Escrito de forma clara e concisa, né? Eu estou batendo com vocês muito na tecla aqui dessa questão da clareza e de quão curto deve ser uma introdução, né? Ela tem que fazer a pessoa entender o seu objetivo geral e não mostrar que você sabe muito sobre a área, né? Tem que ser legível e lógico, né? Legível, aquela coisa que a pessoa não tem que ler 3 vezes o parágrafo para entender o que acontece, e lógico, o encadeamento de ideias, né? Ele tem que fluir muito facilmente para a pessoa não enroscar, né? Lembra que é uma pessoa ocupada, que está lendo, ela vai ter pouco tempo, e tentar gerar uma leitura agradável aí, tá? Eu sempre sugiro, pessoal, em inglês, que as pessoas usem o inglês mais simples possível para ser bem agradável, para ser bem fácil de ser lido e ser compreendido, tá? Então aqui é a visão geral, e agora eu vou falar algumas coisas muito óbvias, muito simples sobre planejamento experimental, mas que eu já vi que às vezes faz falta, tá, pessoal? Acho que, não sei se vocês conhecem, né, esse aqui é o Thomas Edison, e ele tem uma frase que ficou muito famosa, que é: eu não falhei, eu encontrei 10.000 maneiras que não funcionaram aí durante o desenvolvimento da lâmpada, né? Não sei se vocês sabem, mas ele tinha um melhor amigo na época, né, que era o Tesla, e o Tesla, ó, como eles eram próximos, né, o Tesla fez um comentário sobre a descoberta do Thomas Edison, que era uma coisa que estava muito concorrido na época, né, da eletricidade, desenvolvimento da lâmpada. Ele falou que apenas um pouco de teoria e cálculo teria economizado 90% do seu trabalho. Então você vê a carinha dele aqui, daria para fazer vários memes, né, e uma frase pouco sarcástica dessa. Então aqui só para dar aí um pouco da noção da importância, né, de um planejamento durante o seu desenvolvimento do seu trabalho, e pensar que hoje em dia, pessoal, trabalhos, né, muito parecidos com o do Thomas Edison, apesar dele ter sido muito importante, hoje em dia eles vão ser menos valorizados. Se você mandar um projeto muito exploratório, é bem possível que você tenha problemas, tá, pessoal? Então é melhor você pensar um pouquinho aí, fazer um pouquinho de conta, organizar bem a sua ideia. E aí tudo começa com uma hipótese bem definida. Se você não tem uma hipótese clara sobre o que você está testando, você vai ter problema aí com o seu experimento, tá? A gente vai discutir isso daí. Lembrando, basicamente aqui, vou apresentar uma forma, né, de como ver o método científico. Você vai lá, tem uma ideia, você desenha um experimento, né, design experimental, e aí você executa, propriamente dito, o experimento. Então você tem que pensar o experimento antes de executá-lo, né? E aí depois você vai analisar os dados que você obteve. E aí você vai ter outra ideia, porque agora você sabe alguma coisa que você não sabia. E de preferência, você criou algum conhecimento, tá? E aí você pode, então, continuar girando aqui essa roda, tendo outras ideias, desenhando um próximo experimento, executando o experimento, fazendo análise, tendo novas ideias, e assim sucessivamente. Então a gente vai falar especificamente hoje sobre o experimento. Se você já fez experimento alguma vez na sua vida, você sabe que o efeito que você observa, o resultado do experimento, ele vai variar, né? A gente tem a máxima de fazer 3 vezes, e cada vez que você faz vai dar uma coisa, tá? Por quê? Porque dentro do que você está observando tem algumas coisas ali escondidas. O efeito do tratamento, imagina que você usou um siRNA, um fármaco, um choque, um estresse, qualquer coisa que você está estudando, né, o tratamento que você está trabalhando, que na maioria das vezes é o que realmente você quer saber a respeito, né? Você vai ter efeitos biológicos, né, a depender do gênero, às vezes da célula que você trabalha, do animal que você trabalha, da idade,
do tipo celular, né, de que tipo de tecido aquela célula vem, ela pode responder diferente. Efeitos técnicos, então você usa um equipamento no seu laboratório, você vai usar um equipamento parecido em outro laboratório, mas com uma versão mais antiga. No seu laboratório, ele faz uma calibragem usando um poço vazio. Naquele outro laboratório, ele usa uma tabela dentro do software, isso causa diferença nas leituras, etc. Então, você sempre tem problema de calibração de pipeta, várias coisas que vai entrar como efeito técnico. E você tem um erro, que é realmente um erro do ponto de vista de manipulação, né? Ou, às vezes, né, quando você tem uma placa, a evaporação não é homogênea em todos os poços, você pode ter vários tipos de erro que podem influenciar aí no seu efeito observado. Eu não vou entrar em detalhes como tudo isso impacta, né, no seu resultado, mas é bom você ter isso em mente e levar isso em consideração quando você for discutir aí diferenças nos seus resultados, tá? E aí, então, como que você vai atacar a sua pergunta científica? A primeira coisa, tem que ter uma hipótese. Sem uma hipótese, você não tem experimento, você não pode fazer isso. Você pode fazer experimentos inicialmente, né, numa fase bem preliminar, coisas mais exploratórias, mas eles também não são totalmente ao acaso. Às vezes eles não têm uma hipótese tão rígida, mas logo em seguida, quando você achou alguma diferença, você já tem que ter hipóteses claras para você conseguir avançar, gerar conhecimento novo, tá? Você tem que fazer um design experimental, né, que teste aquela hipótese da maneira mais forte possível, mais diretamente possível, tenta evitar usar técnicas que são indiretas, que vão dar uma ideia sobre o que está acontecendo e etc. Né? É claro que você pode usar essas técnicas como ponto de partida, como, eu vou determinar quanto tempo eu preciso, eu quero saber quando que eu tenho apoptose, eu não vou fazer ensaio de apoptose a cada 15 minutos durante 24 horas ou uma semana. Eu vou fazer um ensaio piloto, vou ter um indicativo, com uma técnica mais rápida, principalmente às vezes mais barata, mas depois, para bater o martelo, para ter certeza, eu tenho que ir para a técnica mais fina, tá? Muitas vezes na nossa área é mais molecular, né? Os seus resultados têm que ser convincentes, né? Reprodutíveis. É difícil você chegar com uma diferença de 2% e convencer alguém de que aquilo ali tem uma importância muito grande, né? Ficar torturando o dado e etc. É claro que se você tiver uma diferença de 10%, vamos dizer uma coisa relativamente pequena, mas você tem um impacto na sobrevivência do animal, por exemplo, bastante grande, aquela diferença que aparentemente era pequena, ela tem um impacto, um efeito biológico importante. Então, claro, mas aí você está vendo que você está tendo que acompanhar com outros resultados, né? Dados preliminares são muito importantes, né? Eles ajudam você a determinar um monte de coisa. Tem um slide só sobre dados preliminares, eu vou entrar em mais detalhes à frente, e ferramentas de intervenção. Pessoal, essas daqui são as minhas prediletas, que é você sempre usar uma ferramenta de intervenção, você sempre tentar cutucar ali aquele efeito para ver se aquilo era mesmo o que você queria. Você pode fazer isso usando células mutantes, eu acho que o receptor tal é o responsável por esse efeito que eu estou vendo. Você testou numa célula mutante que não tem ele, usou inibidor para ele, usou ferramenta de SI, né, de CRISPR, alguma coisa assim, para fazer o knockdown, para mostrar que o seu efeito some. Então, esse tipo de coisa é muito importante. Só assim, então, você tem uma forma de atacar bastante forte a sua pergunta e a sua hipótese em todos os aspectos e consegue, então, ter dados bastante relevantes, né? De novo, né, não há como você criar um bom experimento, a menos que tenha uma hipótese bem definida, e aí a contrapartida, a pessoa pode virar e falar assim, mas qual o problema de coletar uma grande quantidade de dados? Por exemplo, qual o problema de eu usar vários anticorpos que tem no laboratório? Eu posso descobrir coisas novas que eu não estava previndo, que eu não estava nem considerando no começo, né? O problema é que dificilmente vai responder alguma pergunta. E se você não responder uma pergunta, você não tem, no final das contas, um artigo, você não tem uma história para contar. E também o outro problema é que existe ordem no caos. O que significa isso? Se você jogar um dado, qual a probabilidade de você jogar o dado e cair 100 vezes seguidas? É muito baixa. Você pode calcular, isso vai dar um número absurdamente, você vai falar assim, isso nunca vai existir. Mas se você estiver lá avaliando um dado em larga escala, onde você tem milhões de amostras, você pode ter várias sequências de 100, números 6 seguidos, porque você aumentou muito a chance disso acontecer, tá? Então, toma bastante cuidado com dados desse tipo, né? Perceba, pessoal, que eu não estou falando aqui
nem de dados preliminares com caráter de exploratório, e nem estou falando aqui, por exemplo, de omics da vida, né? Nem estou falando aqui de abordagens mais exploratórias nesse sentido. Claro que eles têm valor, mas não é o objetivo do que eu estou discutindo aqui hoje, tá? Seria uma outra forma de pensar. Mas quem trabalha, por exemplo, nessas áreas já sabe que tem que tomar muito cuidado com esse número 2 aqui, existe em ordem no caos, tudo bem? Então, reserve um tempo para pensar quais são as perguntas interessantes e quais as técnicas você vai usar para testar essas perguntas, tá? Então, a hipótese, pessoal, a pergunta, né, chegou na pergunta, eu quero testar se essa partícula está entrando na célula por essa via. Então, você tem lá uma pergunta, você vai gerar uma hipótese, ela entra pela tal via ou não, né? Vocês sabem como que funciona uma hipótese, eu não vou nem falar isso aqui. E aí você faz uma previsão, né? Você fala, ela entra, ou então, se ela entra, ela vai parar no lisossomo. Então você tem uma previsão. Você já sabe, então, qual um próximo ensaio para testar essa previsão. Se a sua hipótese estava certa, ela também tem um poder de previsão bom. E você vai fazendo isso, e você consegue ir andando aí com o seu conhecimento. Imagina aquele slide que eu mostrei lá avançando o conhecimento, e você consegue gerar conhecimento novo sobre o fármaco que você trabalha, a proteína que você trabalha, a nanopartícula que você trabalha. Então você tem que ir sempre gerando hipótese e fazendo previsões, tá? Se as suas previsões são confirmadas, é porque a sua hipótese foi confirmada, você então andou mais um passinho, você sabe um pouco mais sobre aquele assunto. Tem que tomar cuidado, né, com dados que são plausíveis com outras hipóteses. Então, por exemplo, às vezes eu já vi muito artigo na minha área que a pessoa trata a célula com uma nanopartícula e causa um estresse oxidativo. E ela fala que o estresse oxidativo é, então, o mecanismo de toxicidade da partícula. Só que, de novo, lembra que eu falei para vocês que você tem que interferir, você tem que ter alguma forma de mexer nesse fenômeno para ter certeza que isso realmente não é só uma associação e realmente existe uma relação de causa e consequência, ou causa e efeito aí nesse caso. Então tomem muito cuidado, porque quando você faz um tratamento e observa alguma coisa, nesse momento, você só tem uma relação de associação, você ainda não tem uma relação de causalidade, tá? Tomem muito cuidado. Então lembre-se que você vai ter que continuar respondendo pequenas perguntas para aí sim chegar nessa conclusão de que o estresse oxidativo é de verdade ou não é um dos mecanismos de toxicidade aí do seu material, por exemplo, como eu falei nesse exemplo aqui, né? Então, olha aqui, ó, você quer resultados, ó, sólidos como rocha, ok, bonitinho, aqui no resultado sólido como rocha. Então, não use para isso medidas indiretas, a menos que você não tenha absolutamente outra forma, mas saiba que você provavelmente vai ser criticado, deixe as medidas indiretas para servir como testes preliminares ou indicativos, determinar tempo que eu vou fazer, concentração e etc. Tá? Entenda, pessoal, vocês vão usar algumas técnicas durante mestrado, doutorado, sempre leiam o fundamento da técnica. Jamais acredite, mas eu comprei um kit de apoptose da empresa tal. Jamais acredite que isso é realmente apoptose. Você tem que saber o que está acontecendo, o que está sendo medido, porque aí você está, de alguma forma, inferindo que aquilo ali é apoptose. E às vezes você lendo um pouco, entendendo um pouco o fundamento da técnica, você já pode facilmente falar, mas no meu caso realmente eu não posso usar, porque eu vou ter essa interferência, ou a minha célula nem tem essa proteína que ele vai marcar aí, então é óbvio que eu não vou ter o resultado, e etc. Tá? É obrigação sua entender o fundamento da técnica que você está usando. Você tem sempre que pensar, e se minha hipótese estiver errada? E se tem alguma outra forma de explicar os meus dados que não é exatamente isso que eu estou falando aqui? E aí, quanto mais você fizer esse exercício, quanto mais você, inclusive, testar possíveis outras hipóteses, mais forte será a sua hipótese. E aí você estaria fazendo, então, o papel de advogado do diabo. Às vezes, pessoal, no começo, né, da nossa carreira, é mais difícil de fazer isso, você pode pedir ajuda para outras pessoas, né? Então, mas com o tempo você vai começar a ficar cada vez mais crítico, inclusive com seus próprios experimentos, né? E acho que não dá para falar o suficiente sobre controles, né? É sempre bom você controlar absolutamente tudo que você puder, até coisas mais simples, como
a prateleira da estufa, porque um dia eu coloquei e parece que deu diferença, mais em cima, mais embaixo, aí se descobre que o sistema de ventilação dessa estufa antiga, ele tinha um ducto que saía mais embaixo, então embaixo evapora mais, e etc. Então seja meio paranoico, e durante o tempo, aí, em paralelo, vá testando tudo aquilo que incomodar vocês, tá? Por exemplo, na minha área, pessoal, tem um teste que o pessoal faz, né, com nanopartícula, a gente centrifuga a nanopartícula e testa o sobrenadante, para ver se alguma coisa que a nanopartícula liberou, íon, alguma coisa assim, tem efeito. Então, nunca é demais controle, tá? A importância de dados preliminares, pessoal, eu tô acabando já estourei faz tempo, né, ninguém me fala nada. Mas, pelo menos você sabe que a sua hipótese nula não é verdadeira, você já tem um hint, você já tem um dado que mostra que aquilo ali faz algum sentido, né? Ele serve como um alerta, porque quando você faz experimento com 3 pocinhos é uma coisa, quando você faz com 30 placas é outra, então você já tem uma ideia ali de gasto, você já tem uma ideia de tempo, você já tem uma ideia se você vai conseguir fazer aquilo ali sozinho, você vai precisar de ajuda, de um equipamento, etc. Tá? Então, dados preliminares são muito bons, você aprende muito com eles. As condições experimentais, né, concentração, tempo, como eu já comentei, tudo isso você pode testar, né, no ensaio preliminar, e ele vai fortalecer a sua proposta, né? Se você mandar um projeto que tem algum dado preliminar, vai fortalecer muito. Acho que eu trouxe um exemplo aqui, isso aqui é um exemplo do nosso grupo, só para vocês terem uma ideia, então, isso aqui é uma nanopartícula que a gente trabalha. Aqui a gente tem migração avaliada por 2 aspectos, não vou entrar em detalhe, mas a migração celular avaliada aí numa célula tumoral. E o que a gente mostra aqui é que essa partícula, ela aumenta a migração de células tumorais, o que é uma coisa altamente indesejável. Então a gente falou, olha, a gente achou uma coisa bastante interessante, apesar de não ser uma coisa exatamente boa, mas é uma coisa, por exemplo, né, do âmbito da toxicidade, muito importante da gente saber isso, porque talvez essa partícula aqui, isso aqui são células de tumor de próstata, talvez essa partícula não seja a melhor candidata para resolver tratamentos, aí, servir como tratamento para tumor de próstata, tá? Então, quando o avaliador vê isso daqui, ele fala, pô, eles já acharam, ele já tem um ponto de partida onde eles já acharam essa diferença, eles não vão avaliar 30 nanopartículas para ver se alguma delas causa esse efeito, eles já têm um efeito, então agora é trabalhar no mecanismo, tentar desvendar o mecanismo. Inclusive, pessoal, se vocês fazem ou conhecem alguém que faz ensaio de migração celular, a gente desenvolveu uma ferramenta gratuita que faz o cálculo para você, você coloca a foto lá para ele calcula toda a área e faz um gráfico para você, muito lindo, maravilhoso. Se alguém quiser saber mais, chama PyScratch, tem no nosso site, vocês podem dar uma olhada lá, tá? Desculpa o merchan, mas é gratuito, então é só para tentar ajudar vocês mesmo. E aí tem 2 tipos de experimentos, pessoal. Um observacional, onde você só olha e vê aquilo ali. Eu estou tentando entender o padrão de como que os passarinhos comem aqui, bicam essas frutas. E você tem um outro que você vai lá e conta. 1, 2, 3, a fruta que estava mais no alto, foi mais bicada, né, pelo passarinho, aqui tinha tal cor, etc, etc. Ou você pode ter uma outra abordagem, que é aquela que eu falei para vocês, onde você tem uma interferência, você interfere no seu experimento. Você vai lá e muda a cor, muda o sentido, muda o tamanho, muda a fruta de lugar, põe para baixo, para cima, etc. E aí, então, você faz os cálculos e você tem, então, um poder de conclusão muito maior, porque você foi lá e mudou, você foi lá e tirou aquele fator, você pegou uma fruta grande que só dava em cima e colocou embaixo, para ver se é o tamanho ou se é a altura que realmente determina a bicada, você mudou a cor dela para ver, de novo, né, se era a cor ou se era a altura, etc. Então você consegue fazer aí várias interferências. Essa interferência ela pode vir na forma de várias formas, né, comentei com vocês, sRNA, CRISPR, a gente usa, por exemplo, para saber se a endocitose é mediada, a internalização da partícula é mediada por endocitose, a gente põe a plaquinha de células na geladeira a 4 graus, faz o experimento a 4 graus, porque a produção de ATP é muito baixa, a 4 graus, então compromete a endocitose. Então tem várias formas de você interferir. Quanto mais você interferir, melhor é o seu poder de conclusão. É claro que você vai ter que tomar cuidado, porque a própria interferência vai causar, muitas vezes, algum tipo de efeito. Então, você tem que ter controles, para isso tem toda a lógica aí dos controles, né?
aquilo que eu estava falando para vocês, né, de A causa B, você tem que tomar cuidado, que às vezes tem uma terceira variável, né, a gente chama fator de confusão, eu coloquei aqui como um fantasma, porque ele pode assombrar os seus experimentos, ele pode explicar tanto A quanto B, né, e aí então você está em apuros. Um exemplo clássico disso, né, tem até um paper que fala sobre isso, para discutir essa questão. Então você tem aí, né, o número de cegonhas e o número de filhos nas casas, né, um artigo que eles fizeram lá na Holanda para demonstrar esse problema quando você não tem controlado todas as suas variáveis. Então, você imagina que se você aumentar o número de cegonhas, se a cegonha que traz o bebê, se você aumentar o número de cegonhas, tem que aumentar o número de bebês. E aí, então, o que eles viram nesse artigo, né, eles escreveram um artigo de verdade para fazer, entre aspas, uma brincadeira com isso, e aí, na verdade, eles viram que o que acontecia era que as casas que tinham mais crianças, elas eram maiores e acabavam tendo mais chaminés, que era onde as cegonhas se procriavam. Então aqui você tem um efeito que, na verdade, né, tem essa variável aqui. Então, na verdade, o tamanho da casa que causa o número de cegonhas e, consequentemente, explica o número de filhos, porque se você tem uma família grande, você tem que morar numa casa grande. Desculpa, pessoal. O celular começou a pitar aqui. Tudo bem? Então, vocês têm que tomar cuidado, porque às vezes você tem aí o que eles chamam de variável de confusão, seria a casa aqui, porque ela explica tanto o tamanho da família, quanto o número de ninhos, o número de cegonhas. Né? Eu vou pular, isso aqui é um exemplo do nosso grupo, a gente usava vários controles, etc., mas eu já passei muito do tempo. Aí, só uma mensagem final muito bonita aqui, não existe experimento perfeito, mas com um pouco de cuidado, você pode produzir um bom experimento, ao invés de um ruim. Eu gostei bastante dessa frase, achei muito bonita. Eu só não lembro de onde eu tirei para colocar aqui a referência, mas fica a dica aí para vocês, tá? E eu adicionaria aqui também que não é também questão financeira que vai mudar a qualidade do seu experimento, tá, pessoal? Não é porque você não tem acesso a uma técnica super moderna que você não pode fazer um experimento com controles, com condições apropriadas, tá? Fazer um bom experimento, tirar informação mesmo usando técnicas antigas. Se você acredita que só técnicas novas trazem algum tipo de informação nova, você está desacreditando tudo que a gente conhece até hoje, porque, por definição, aquilo que foi feito no passado usou técnicas que hoje são antigas. Tá? Então, toma cuidado com esse tipo de pensamento. Um link importante, né, a gente não tem no Brasil, pelo menos eu desconheço, se alguém souber me fala, né, um lugar onde você pode achar projetos que foram financiados, né, para você ter como modelo. Eu só tenho esse daqui, que é do NIH, onde eles liberam para vocês alguns projetos, você consegue ler projetos que foram, obtiveram, né, o grant, obtiveram aí o financiamento, para você ter ideia, né, para se basear, para entender e etc. Então eu vou deixar aí o link para vocês, é bastante interessante, você pode ler, dar uma lida e se inspirar aí nos projetos que foram financiados. Pessoal, era mais ou menos isso, espero que vocês tenham gostado e já me desculpa aí por ter passado 15 minutos do tempo, Al, desculpa mesmo. Queria agradecer o professor Bispo aqui em nome da comissão, foi muito legal, muito bom, acho que deu para aprender bastante coisa, mesmo até a gente que está aqui na pós, a gente aprendeu bastante, eu acho, assim, acrescentou muito, estou até pensando agora que quando a gente envia, né, tem muitos critérios que eles levam em consideração, que às vezes a gente não para ler com calma, assim, refletir, e às vezes volta negado, a gente não entende direito e fica chateado, mas às vezes é uma coisa que podia ter sido evitado se a gente tivesse tido contato com isso antes, né? Exatamente. Bem legal. O pessoal mandou algumas perguntas aqui no chat, aí eu posso ler. Lê para mim, Isabela, por favor. A Débora perguntou se pode submeter o projeto sem estar inscrito no programa. Acho que ela quis dizer de programa de pós-graduação. Pode. Aliás, até quando você vai fazer a sua entrevista, né, na BFM, há muitos anos eu participo do processo de seleção, é uma pergunta que a gente sempre faz, você já enviou, isso na entrevista para ingresso, a gente pergunta, você já enviou seu projeto para a FAPESP? Para poder saber, você pode sim enviar, mesmo estando na graduação, você já pode enviar o seu projeto de mestrado ou doutorado direto no caso, tá, pessoal? De novo, a importância de conhecer a regra, né? Muito bem, muito boa pergunta, Beatriz, né? Muito bom. Deixa eu ver quem mais aqui. Sofia perguntou em qual parte do projeto devem estar os dados preliminares?
Isso vai depender um pouco, né? Tem coisa, pessoal, isso é uma coisa que eu falo para meus alunos, eles costumam dar um pouco de risada, né? Tem hora que a gente tem mesmo que dar usar bastante a criatividade aí, né? Então, por exemplo, eu já escrevi, quando eu tive um aluno onde a metodologia do projeto, ele era muito forte naquela metodologia, por isso eu justifiquei, né, que ele iria desenvolver, eu coloquei na metodologia um adendo falando da formação dele. Já teve aluno que eu criei um tópico, né, para explicar o porquê do aluno, experiência prévia do aluno, e aí é isso, pessoal, a gente vai sendo criativo, né. Os dados, por exemplo, um lugar onde eu já coloquei é na justificativa. Então, na justificativa eu coloquei, inclusive, né, dados preliminares do grupo mostram isso, isso e aquilo, aí coloquei o dado e falei, então, puxa, é muito importante a gente entender isso agora, né, porque imagina se alguém usa essa nanopartícula aí para tratamento de um câncer de próstata, vai piorar o tumor ao invés de, vai tornar o tumor, né, se a gente transpor o efeito de um aumento de velocidade de migração para metástase, por exemplo, né, em vivo, né, se isso realmente acontecer em vivo, a gente ainda não sabe, a gente teria aí um aumento de agressividade do tumor, o que é bastante relevante, né? Mas sejam bem criativos, pessoal, e de novo, se você explicar de uma maneira bem clara, por mais que às vezes esteja um pouco fora do lugar, é melhor do que você não explicar, e a pessoa, o leitor vai entender, ele vai falar, ele quis deixar isso claro, entendi, tá bom, tá? Então, não se sintam completamente amarrados aí pelo formalismo, não, tá? Muito bom. A Amanda está perguntando aqui sobre aquela parte de destacar a novidade no texto. Pode ser feito em todos os projetos que vão ser submetidos, IC também? Vai depender de cada caso, Amanda. Sim, no IC pode, mas assim, às vezes, um IC, a pessoa vai padronizar alguma coisa dentro de um projeto maior, de mestrado ou doutorado, e aí, às vezes, acaba não cabendo tanto uma explicação de novidade. Mas, se existir, não deixe de fazê-lo, né? Se você tiver um apelo de novidade, porque imagina que isso seria desejável para um projeto, vamos dizer, além da sua formação, né? No mestrado, no doutorado, se você já tem na IC, isso vai contar positivamente, tá? Não é uma coisa ruim, não. Mas se você não tiver, não é uma coisa que conta contra, né? Fique tranquilo também quanto a isso na iniciação, e no mestrado eu comentei ontem que a coisa já está mudando, né? As pessoas já estão querendo ver projetos de mestrado um pouco mais ousados e que talvez levem a uma novidade, sim, tá? Então, tenham isso em mente. Acho que foi isso por enquanto. Não sei, alguém tem mais alguma pergunta? Vocês podem abrir o microfone também, podem ficar à vontade, pessoal. O pessoal tá meio quieto hoje. Uma coisa que, acho que, eu não sei, né, em que etapa vocês estão, né, a maioria de vocês, mas eu acho que quem está em São Paulo tem visto, né, por exemplo, quem está pedindo bolsa, por exemplo, de doutorado, se a pessoa teve bolsa de mestrado, FAPESP, eles querem ter algum tipo de satisfação sobre o artigo, né, se você já está escrevendo, que ponto que está, se já publicou, porque você teve aí, então, a oportunidade de ter uma bolsa FAPESP no mestrado, né, e meio que, o que você fez com isso, né? A gente já teve casos que a gente falou, olha, a gente já publicou parte, né, o aluno se envolveu em outros projetos, teve outros artigos publicados, e parte dos artigos, do trabalho ainda não está publicado, né? Mas é importante você ter muito claro isso na cabeça, né, de que é legal você ter sempre congresso, artigo, você ter aquilo ali exposto à sociedade, né, você ter aquilo ali, vamos dizer, validado. Então, sempre tentem ter isso como foco, tá, pessoal? É bem importante hoje em dia. É mesmo, quando eu fiz a IC também, aí pedi a bolsa de mestrado, eles comentaram isso, de, e aí, apresentou em congresso? Mesmo na pandemia, você poderia ter apresentado, né? Foi tipo assim, mas como estava tendo menos, eu acabei não apresentando. O IC, por exemplo, né, coisas que eles falam, né, tenta mostrar de alguma forma o que você fez, né, o que aqui levou esses dados, né, se ele foi parte de um artigo, né, às vezes de doutorado do grupo, o aluno de IC às vezes não vai ser o primeiro autor, né, o volume de trabalho, tem tudo isso que não justifica, mas é importante ele estar inserido, é importante ele ir para congresso, mesmo que seja congresso nacional, né, para ele já ir se acostumando a mostrar
o trabalho dele, discutir o trabalho dele. E uma outra coisa que, pessoal, jamais deixem de mostrar, assim, se vocês tiveram algum tipo de reconhecimento, prêmio, menção, o meu projeto foi escolhido uma das melhores apresentações do congresso dos alunos de graduação, qualquer coisa desse tipo, isso é muito importante, tem que estar. Eu não comentei, né, esse é um exemplo que às vezes, de novo, aquilo que eu comentei lá atrás, né, coloca isso no seu currículo, coloca isso na sua súmula, tá? Apareceu... A Rayanelli está perguntando aqui, como melhor colocar esses dados da sua experiência? Esse que eu estou comentando agora, Rayanelli, esse seria, por exemplo, na súmula, né? Se for o caso, se vocês tiverem uma justificativa para colocar no projeto, pode pôr também, que é isso que eu estou falando, às vezes uma questão técnica, às vezes você fez um IC, você padronizou aquela operação no Camundon, que ninguém mais sabe fazer, pelo menos no seu grupo, né? Você estava lá, né? Seu orientador foi para fora, aprendeu, ensinou você, e tudo isso conta, é bem importante, tá? Então, aí essa parte de organização de evento, liga acadêmica e etc., se você tiver, por exemplo, sem ideia nenhuma de onde pôr, a súmula da FAPESP, ela termina com um item que é outros, alguma coisa assim, alguma coisa mais geral, coloca ali, tá? Que ali é uma coisa mais... por exemplo, eu que sou professor, coloco colaboração internacional, coloco coisas que não tem... Você não vai... Como você vai comprovar uma colaboração? Às vezes, tem artigo, tem um projeto, mas tem colaboração que, às vezes, não é nesse nível ainda, principalmente, né? Então, eu coloco coisas desse tipo ali, né? Onde meus alunos egressos estão, então eu coloco, o aluno que eu formei no doutorado está trabalhando não sei onde, porque não tem outro lugar que pergunta isso, né? Só para dar uma ideia para vocês. Então, quando não tiver, se for uma coisa que você achar que não está cabendo em outro lugar, coloca nesse último ponto aí da súmula, porque eu acho que ali cabe. Muito bom. A Rayanelli agradeceu aqui. Aí, mais alguma pergunta, gente? Tem que aproveitar esse tempo, hein? Hoje é o último dia. Boa. Faz o mapa mental, lapida ele, melhora. Quanto mais tempo você investir nele, menos tempo você passa escrevendo e muito provavelmente mais coeso fica mais convincente fica o seu projeto. Então, acho que a gente pode encerrar. Não sei se ninguém tiver mais uma pergunta. Tudo bem. Queria agradecer, professor Marcelo, pela participação em nome da comissão. Muito obrigada. Foi muito legal o seu curso. Acho que todo mundo aprendeu bastante aqui. Está gravado também para quem quiser ter acesso depois. Então, acho que é isso, gente. Obrigado, Isabela. Obrigado, pessoal. Qualquer coisa, estamos à disposição. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.